Victor Almeida era a personificação do sucesso moderno. Aos 48 anos, sua figura imponente era presença constante nas capas das principais revistas de negócios. Um titã do setor de tecnologia, cujas empresas redefiniam o futuro digital. Possuía um império edificado sobre visão e uma disciplina quase férrea, com arranha-céus reluzentes em cada metrópole global e uma fortuna que rivalizava com a de nações. No entanto, por trás da armadura impecável de um CEO, do sorriso calculado para as câmeras e do olhar afiado que analisava mercados bilionários, residia um vazio abissal, uma paisagem desolada onde outrora florescia a vida. Há 4 anos, a vida de Victor fora brutalmente interrompida pela perda de sua amada esposa, Sofia, um evento que congelou o tempo e o transformou em uma estátua de mármore. A vasta propriedade modernista, erguida em um platô elevado, com vistas deslumbrantes para a cintilante São Paulo, não era mais um lar, mas um mausoléu de cristal e aço. Cada cômodo ecoava com a ausência. Cada objeto de arte parecia testemunha silenciosa de uma felicidade que se desvanecera. Os poucos funcionários moviam-se com a discrição de sombras. As conversas eram sussurros e a atmosfera gélida era quebrada apenas pela presença de seu filho, Arthur. O menino, com seus 7 anos e olhos expressivos que pareciam carregar a profundidade do céu, era um farol de pureza em meio à desolação. No entanto, uma condição neurológica rara exigia que Arthur utilizasse órteses complexas para auxiliar seus movimentos, um lembrete constante da fragilidade da vida. Victor amava Arthur com uma intensidade que o dilacerava, mas a expressão desse amor era um idioma que ele havia esquecido. Refugiava-se na vertigem do trabalho, mergulhando em estratégias de mercado e fusões bilionárias. Saía da mansão antes que o sol beijasse o horizonte e retornava quando as estrelas já pontilhavam o firmamento, encontrando o filho adormecido, um pequeno ser envolvido em um mundo de sonhos que ele mal compreendia. Acreditava que o legado de um império financeiro seria a maior prova de seu afeto, a blindagem perfeita contra as incertezas do futuro. Mas, na sua busca incessante por controle e segurança material, Victor deixava Arthur à deriva, cercado por uma sucessão de tutores particulares, terapeutas e babás que eram figuras efêmeras, incapazes de forjar um laço genuíno. A rotina imutável, o ritmo monocórdico daquela existência dourada e vazia, parecia destinada a se perpetuar. Até que um dia, uma nova alma cruzou o portal da mansão Almeida, trazendo consigo a promessa de uma melodia esquecida. Aurora Santiago, com seus 31 anos, era uma força tranquila. Embora sua formação em artes-terapia e educação inclusiva a tivesse preparado para lidar com desafios emocionais e motores, a realidade do mercado de trabalho era cruel. Aceitara o cargo de acompanhante terapêutica e assistente pessoal na casa dos Almeida por uma necessidade premente: sustentar seus irmãos mais novos e ajudar a custear o tratamento da mãe, que lutava contra uma doença crônica. Desde o primeiro instante, Arthur sentiu-se inexplicavelmente atraído pela aura de Aurora. Ela não se dirigia a ele com a formalidade rígida dos antigos cuidadores, mas com uma empatia calorosa e uma escuta ativa. Seus olhos não transmitiam a pena velada que ele tantas vezes detectava, mas uma curiosidade genuína e uma admiração silenciosa pela resiliência do menino. Nos primeiros meses, Victor mal registrou a presença de Aurora. Em sua mente pragmática, ela era apenas mais uma engrenagem eficiente e quase invisível na complexa máquina que mantinha sua casa funcionando. Sua mente estava em Tóquio, em Frankfurt, nas bolsas de valores que ditavam seu destino. No entanto, o destino, com sua ironia peculiar, tinha outros planos. Em uma fria terça-feira de inverno,
Uma negociação complexa, que deveria se estender até tarde, foi concluída de forma surpreendentemente ágil. Victor, sentindo um cansaço que transcendia o físico e roçava a alma, decidiu quebrar seu protocolo de nunca retornar antes do anoitecer. Sem avisar ninguém, ele dirigiu seu carro de luxo rumo à mansão. Ao atravessar a imponente porta de carvalho, Victor esperava encontrar o silêncio habitual, talvez a arrumadeira em algum cômodo distante. Mas o que se revelou diante de seus olhos na sala de estar o fez paralisar, o ar retido nos pulmões como um peso. No centro do vasto tapete persa, onde a luz dourada do entardecer dançava, Arthur estava de pé, sem suas órteses, sem suas bengalas de apoio. Seus pequenos pés descalços estavam firmemente plantados, e ele se apoiava nas mãos delicadas de Aurora, que o encorajava com um sorriso tão sereno quanto o de uma deusa. Inspira fundo, meu pequeno astronauta. Isso, um passo de cada vez. Você é um gigante. O corpo de Arthur tremia levemente, um esforço visível tensionando seus músculos ainda frágeis. O rosto infantil estava corado, salpicado de gotas de suor, mas seus olhos, antes muitas vezes nublados pela melancolia, brilhavam com uma intensidade que Victor nunca havia presenciado. Tia Aurora, eu sinto que estou flutuando. Eu estou conseguindo. A voz do menino era uma explosão de euforia contida. Victor permaneceu ali, imóvel, uma estátua de surpresa e assombro. O som que mais o atingiu, que penetrou a couraça de anos de indiferença e o atingiu no âmago, não foi o do esforço de Arthur, mas o riso cristalino do filho, uma melodia que ele não ouvia com aquela pureza há anos, talvez desde os dias antes da doença de Sofia. Era um som que trazia consigo a lembrança de um paraíso perdido. Aurora, sentindo a mudança na energia do ambiente, virou-se lentamente e, ao ver Victor parado no umbral, seus olhos se arregalaram. Um rubor pálido cobriu seu rosto e ela tentou disfarçar a súbita consternação. Senhor Almeida, eu não esperava que o senhor retornasse tão cedo. Eu estava apenas realizando os exercícios que o Dr. Samuel recomendou para Arthur. Victor se aproximou com a lentidão de quem caminha sobre um campo minado, seu olhar pesado alternando entre a figura vulnerável do filho e a compostura suave de Aurora. Sem as órteses, sua voz saiu em um sussurro rouco quase irreconhecível. Apenas por alguns momentos, papai. Arthur respondeu, a voz carregada de um orgulho que Victor nunca havia associado a si mesmo. A tia Aurora disse que, se eu fechar os olhos e acreditar que sou um super-herói, eu posso ficar em pé sozinho por um tempo. Aquela frase, simples em sua formulação, desarmou Victor de uma forma brutal. Ele, que havia construído sua vida sobre a solidez de planilhas, a impiedade dos lucros e a frieza das metas, sentiu um nó apertar sua garganta, uma emoção tão avassaladora que ameaçava desmoronar suas defesas cuidadosamente erguidas. Era uma fissura na armadura, uma rachadura no legado de cristal. Nos dias que se seguiram, a imagem daquele entardecer na sala de estar permaneceu gravada em sua mente, uma tela vívida que se recusava a desaparecer. Ele começou a alterar sutilmente sua rotina, chegando em casa um pouco mais cedo do que o habitual. Às vezes, observava de uma varanda discreta, escondido atrás das cortinas, as sessões matinais de treino de Arthur e Aurora no jardim impecável. Descobriu, com uma surpresa crescente, que seu filho ria mais, dormia com uma serenidade que antes lhe era desconhecida e até comia com um apetite renovado. Era como se uma fonte de vida tivesse jorrado no solo árido daquela casa. Uma noite, Victor, sentindo-se compelido por uma curiosidade que não conseguia suprimir, convocou Aurora à sua vasta biblioteca, um santuário de conhecimento e silêncio. Senhorita Santiago, ele começou, sua voz ligeiramente menos controlada do que o usual.
Eu preciso entender o que exatamente a senhorita tem feito com Arthur. Há uma mudança notável nele. Aurora hesitou por um instante, seus olhos castanhos encontrando os dele com uma franqueza desarmante. Nada além do que o bom senso e a empatia me sugerem, senhor. Apenas tento dar a ele o tipo de apoio e incentivo que eu gostaria que tivessem oferecido ao meu irmão mais novo. Seu irmão? Victor franziu a testa, uma pontada de genuíno interesse. Aurora respirou fundo, parecendo ponderar se deveria revelar aquela parte de sua história. Meu irmão, Daniel, nasceu com uma paralisia congênita nas pernas. Eu o acompanhei em inúmeras sessões de fisioterapia, aprendi cada movimento, cada técnica. Nós treinávamos juntos no nosso pequeno quintal, e ele me ensinou a mais valiosa das lições. As limitações físicas não definem o espírito de ninguém. Quando observei Arthur, com sua resiliência e a forma como seus olhos buscavam a esperança, eu reconheci a mesma força que Daniel possuía. Ele só precisava de alguém que acreditasse incondicionalmente em seu potencial. Victor permaneceu em silêncio por um longo momento, absorvendo aquelas palavras. Era uma raridade alguém se dirigir a ele com tamanha simplicidade e sinceridade, sem a habitual subserviência ou a calculada bajulação. Era como um sopro de ar fresco em um ambiente viciado. E a senhorita faz tudo isso sem qualquer remuneração extra, sem exigir um reconhecimento adicional? Eu não faço por dinheiro, senhor Almeida. Aurora respondeu, a voz firme e límpida. Eu faço porque Arthur merece sentir-se capaz, merecedor de uma vida plena, de um futuro onde possa correr. E porque eu acredito que todos nós merecemos alguém que nos veja além de nossas dificuldades. Naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, Victor não abriu seu laptop para mergulhar em relatórios financeiros ou responder a e-mails urgentes. Passou horas sentado em sua poltrona de couro, a mente em turbilhão, refletindo sobre como um gesto tão pequeno, uma atitude desinteressada, podia ter um impacto tão monumental. A fragilidade de seu império de cristal parecia exposta, e a verdadeira riqueza, ele percebeu, não podia ser quantificada em balanços ou ações. Nos dias que se seguiram, Victor começou a participar discretamente da vida de Arthur e Aurora. Levava o café da manhã para eles no jardim, observava os treinos matinais e, ocasionalmente, até se oferecia para segurar as órteses ou as bengalas do filho. Um pequeno gesto que para ele era um Everest a escalar. Arthur respondia a essa nova proximidade com sorrisos cada vez mais frequentes, com uma alegria que irradiava de dentro. "Papai, você vai ver?" Arthur exclamava, seus olhos cintilando de determinação. "Um dia eu vou correr tão rápido que o vento nem vai me alcançar." Aurora, com um olhar de confiança que abrangia pai e filho, completava a frase com uma promessa. "E eu estarei aqui, meu pequeno campeão, na linha de chegada, pronta para aplaudir cada passo seu." Sem que Victor percebesse a princípio, a presença luminosa de Aurora estava transformando não apenas Arthur, mas toda a tapeçaria da casa. O ambiente antes estéril e frio começou a ganhar nuances de cores vibrantes, a ser preenchido por risadas espontâneas e o aroma reconfortante de bolo recém-assado. E de forma ainda mais surpreendente, Victor também começou a se transformar. As linhas duras em seu rosto suavizavam, seus ombros pareciam menos tensos, e até mesmo sua postura ereta ganhava uma flexibilidade antes impensável. Certa tarde, após uma exaustiva reunião via videoconferência em seu escritório particular, Victor desceu as escadas e encontrou Aurora ensinando Arthur a pintar um pôr-do-sol vibrante em uma tela pequena. Os dois riam com uma leveza contagiante, e a cena era de uma beleza quase irreal. Victor permaneceu observando em silêncio, sentindo um calor diferente expandir-se em seu peito, um calor que não provinha de uma lareira, mas de algo mais profundo. "Aurora", ele chamou, sua voz suave,
quase hesitante. A senhorita já considerou a possibilidade de se dedicar profissionalmente à reabilitação infantil? Com todo o seu conhecimento e essa paixão? Aurora o fitou, surpresa. Eu sonharia em fazê-lo, Sr. Almeida, mas as condições financeiras nunca permitiram aprofundar meus estudos, uma pós-graduação, algo assim. Victor a olhou por um instante, uma decisão irrevogável tomando forma em sua mente. Seus olhos, antes tão frios, agora irradiavam uma determinação aquecida. Pois terá agora. Farei questão de custear todos os seus estudos, a melhor universidade, os melhores cursos. E enquanto isso, quero que continue cuidando de Arthur, oficialmente, como sua tutora terapêutica e pedagógica, com todos os direitos e um salário digno de seu valor inestimável. Aurora ficou sem palavras, o choque misturado com uma gratidão avassaladora. As lágrimas que ela tentava reter teimosamente escorreram silenciosas por suas faces, um testemunho mudo de anos de privações e sonhos adiados. Eu não sei como expressar minha gratidão, senhor. É mais do que eu poderia sonhar. Agradeça-me, Aurora, ajudando-me a ser o pai que Arthur merece. Victor respondeu, sua voz carregada de uma emoção recém-descoberta. E ajude-me a ser a pessoa que eu deveria ter sido há muito tempo. A partir daquele dia, a rotina da Casa Almeida foi reescrita por completo. Victor passou a acordar mais cedo, não para a academia ou para o mercado de ações, mas para tomar café com seu filho, para acompanhar cada pequeno e precioso progresso. Os olhares que ele e Aurora trocavam começaram a carregar algo novo e sutil, respeito mútuo, admiração pela força de caráter um do outro e um sentimento que, como uma semente, crescia em silêncio no jardim de seus corações. Era uma conexão que transcendia as barreiras sociais e profissionais. Meses depois, em uma manhã ensolarada, com o perfume das flores de jasmim preenchendo o ar, Aurora segurava as mãos de Arthur no meio do jardim, a grama verde beijando seus pés. Arthur, ela disse, sua voz tão suave quanto a brisa, hoje você vai dar seus primeiros passos sozinho, sem muletas, sem apoio. Combinado, meu pequeno super-herói? Victor assistia de perto, seu coração batendo um ritmo frenético em seu peito, uma mistura de esperança e apreensão. Arthur respirou fundo. Fechou os olhos por um instante, visualizando o que Aurora o ensinara, e deu o primeiro passo. Um pequeno milagre. Depois, outro. E mais um. Cambaleante, mas com uma determinação inabalável. Ele atravessou a pequena distância que o separava do pai. Quando finalmente alcançou Victor, caiu em seus braços, chorando e rindo ao mesmo tempo, um turbilhão de emoções infantis. Eu consegui, papai. Eu consegui. Eu andei. Victor o apertou com uma força que nunca imaginou possuir. As lágrimas quentes escorrendo livremente por seu rosto, lavando anos de dor e arrependimento. Você é o meu maior orgulho, meu filho. Você é o meu milagre particular. Aurora, com as mãos no rosto, também chorava, lágrimas de pura alegria escorrendo pelos dedos. Victor se aproximou dela e, pela primeira vez, disse em voz baixa, sua voz embargada pela emoção. Obrigado, Aurora. Obrigado por devolver a vida ao meu filho e por me mostrar que eu ainda tinha vida para viver. Obrigado por me devolver a mim mesmo. Aquela noite marcou o início de uma nova fase, uma aurora na vida de Victor Almeida. Ele descobriu, com uma clareza cristalina, que amor, carinho, paciência e a capacidade de nutrir a esperança eram investimentos infinitamente mais valiosos do que qualquer ação na bolsa de valores, qualquer fusão bilionária. E com o passar do tempo, percebeu que Aurora não era apenas uma funcionária, uma acompanhante terapêutica. Ela era a razão pela qual sua casa e seu coração
antes congelado. Voltaram a ter luz, calor e uma melodia. Ela era a razão pela qual o legado de cristal se transformava em um legado de vida. Alguns meses depois, em um jantar simples e caloroso no jardim, sob um céu pontilhado de estrelas, Arthur ergueu seu pequeno copo de suco com um sorriso radiante e anunciou com a voz mais clara que Victor já ouvira: "Agora a gente é um time de verdade. O papai é o nosso estrategista, a tia Aurora é a nossa treinadora mais incrível, e eu sou o campeão da vida." Victor e Aurora trocaram um olhar, e um riso cúmplice ecoou entre eles. Ele olhou para ela, seus olhos cheios de uma ternura recém-descoberta, e disse baixinho, apenas para ela ouvir: "E juntos, Aurora, nós vamos construir o que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Uma família de verdade, um lar de verdade, um legado que vale a pena." Nos meses que se seguiram àquele jantar íntimo sob as estrelas, a mansão Almeida, antes um monumento de frieza arquitetônica, transfigurou-se. As paredes de vidro e aço, que outrora apenas refletiam a solidão de Victor, agora retinham e amplificavam risadas, melodias suaves de canções infantis e o aroma convidativo de refeições preparadas com carinho. Victor, o empresário que vivia confinado ao universo binário das planilhas e à intensidade de reuniões globais, aprendeu a arte sutil de viver para os momentos. Ele trocou as madrugadas dedicadas ao mercado financeiro por manhãs tranquilas, onde o cheiro do café se misturava ao da torrada de Arthur. Acompanhava os exercícios diários do filho, não com um olhar distante, mas com uma participação ativa, e era cada vez mais comum encontrá-lo trabalhando em seu escritório doméstico nas tardes, apenas para poder ouvir o grito eufórico de Arthur vindo do jardim: "Papai, olha só o que eu consigo fazer agora!" E invariavelmente ao lado do menino estava a Aurora, com seu sorriso que irradiava uma calma contagiante, sua paciência inesgotável e uma luz intrínseca que parecia redefinir tudo à sua volta, transformando o ordinário em extraordinário. A cada dia que passava, o elo entre Victor, Arthur e Aurora tecia-se em uma tapeçaria de afeto tão densa que era impossível para qualquer observador não notar. Os funcionários mais antigos, que haviam testemunhado a mansão mergulhada em um luto sombrio, agora cochichavam pelos corredores, surpresos com a leveza do ambiente. O círculo íntimo de Victor, composto por investidores influentes e amigos de longa data, começou a perceber uma mudança palpável no empresário, antes inatingível. Ele sorria. Não o sorriso polido e estratégico que exibia em reuniões de conselho, mas um sorriso genuíno, que alcançava seus olhos, transformando sua expressão antes severa em algo acessível, quase caloroso. No entanto, o mundo exterior, com sua intrincada teia de convenções sociais e expectativas implacáveis, ainda não estava preparado para assimilar ou aceitar essa transformação tão radical. Um convite chegou à mansão em um envelope de papel pesado, gravado com o selo de uma das mais prestigiosas fundações de caridade de São Paulo. Era para um evento beneficente, um jantar de gala destinado a arrecadar fundos cruciais para uma instituição especializada em reabilitação infantil. A ironia da situação não escapou a Victor. Ele decidiu que compareceria, mas em vez de seguir o protocolo habitual de levar uma de suas colegas executivas ou uma socialite em busca de visibilidade, Victor fez algo que chocou até mesmo a si próprio. Ao saber que o tema da noite era o apoio a crianças com deficiência, ele estendeu o convite a Aurora e, mais importante, a Arthur. Era uma declaração silenciosa, mas poderosa. Na noite do evento, enquanto descia a grande escadaria de mármore, Aurora parecia uma visão. Vestindo um modelo simples, mas elegantíssimo, em um tom de lavanda suave que realçava seu semblante, ela estava irreconhecível.
Seus cabelos estavam presos em um coque delicado e, embora houvesse uma timidez inerente em seu olhar, havia também uma nova confiança que irradiava dela. Arthur, impecável em um pequeno smoking sob medida, segurava sua bengala com um orgulho recém-adquirido, a postura ereta e o rosto iluminado pela expectativa. Victor, ao lado deles, sentiu uma onda de proteção e pertencimento que o surpreendeu. No suntuoso salão, onde o burburinho da alta sociedade se misturava ao tilintar de taças de cristal, os olhares começaram. Primeiramente, alguns sorrisos educados, logo substituídos por expressões repletas de julgamento velado. Murmúrios, como farpas invisíveis, começaram a circular entre os convidados. É ela? A nova assistente dele? Victor Almeida realmente perdeu a noção dos limites. Inacreditável. Que desrespeito para com a memória de Sofia. Aurora sentiu o sangue gelar nas veias, as palavras pontiagudas a atingindo como pequenos dardos. O desejo instintivo de se encolher, de desaparecer em meio à multidão, quase a dominou. Mas foi interrompida por uma voz serena, firme e inabalável que soou a seus ouvidos como uma âncora em meio à tempestade. "Aurora, olhe para mim", Victor disse, inclinando-se ligeiramente, sua mão pousando de forma quase imperceptível em seu antebraço. Seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que transbordava convicção. "Você tem a menor ideia do quão extraordinário e vital foi o que você fez pelo meu filho? Nenhum olhar torto, nenhuma fofoca vazia pode sequer arranhar a importância disso. Não deixe que a mediocridade alheia ofusque seu brilho." Aurora assentiu, as lágrimas de humilhação e gratidão lutando para escapar, emocionada pela defesa inesperada e tão poderosa. Durante o requintado jantar, Victor foi convidado ao púlpito para fazer uma breve declaração. Sua voz, que em salas de reunião destilava poder e controle, agora ecoava com uma honestidade crua e vulnerável. Ele não falou sobre lucros ou inovações tecnológicas, mas sobre o amor, sobre a coragem de recomeçar após uma perda devastadora e sobre como o verdadeiro investimento de um homem não se encontrava nas vastas cifras do mercado financeiro, mas nas vidas que ele era capaz de tocar e transformar. Na força das pessoas que, inesperadamente, redefiniram seu mundo. No clímax de seu discurso, com a voz embargada pela emoção, ele declarou diante de todos os presentes, sob a luz dos lustres de cristal: "Foi graças a esta mulher, Aurora Santiago, que meu filho, Arthur, reencontrou a esperança e os primeiros passos para uma vida plena. E foi graças a ela que eu, Victor Almeida, aprendi não apenas a caminhar novamente, mas a realmente viver." O salão, antes barulhento, emudeceu por completo. Alguns aplaudiram com sinceridade, seus olhos refletindo admiração e respeito. Outros se entreolharam desconcertados, suas feições uma mistura de choque e incompreensão. Mas para Aurora, nada disso importava. Naquele instante, envolta pela convicção daquelas palavras, ela compreendeu que não era mais invisível. Nos dias que se seguiram, as consequências do discurso de Victor foram inevitáveis e avassaladoras. As revistas de fofoca, ávidas por escândalos da alta sociedade, publicaram manchetes sensacionalistas. O magnata e a arte-terapeuta, um romance improvável que ameaça um império. Artigos com fotos desfocadas de Aurora eram veiculados com especulações maliciosas sobre suas intenções. Investidores de peso, conservadores em suas visões, começaram a questionar a imagem de Victor, a estabilidade de suas decisões e o impacto em suas empresas. Até mesmo amigos próximos, movidos por uma suposta preocupação ou por puro preconceito, tentaram alertá-lo com frases como: "Victor, você está colocando anos de reputação em risco. Isso pode destruir tudo o que você construiu." Ele, com uma nova serenidade que desarmava, apenas respondia:
A única reputação que me importa agora é a de ser o pai que meu filho merece, e a de ser um homem que não se curva a julgamentos vazios. Se isso abalar meu império, que assim seja. Certa tarde, Aurora foi até o escritório de Victor, seu semblante visivelmente abalado pelo peso da exposição e das críticas. Senhor Almeida, ela começou, sua voz trêmula. Talvez seja melhor eu me afastar. Não quero, de forma alguma, prejudicar sua carreira, seus negócios. As pessoas estão falando. Victor levantou-se lentamente de sua cadeira, seu olhar fixo nos olhos dela. Caminhou até Aurora e, com uma voz que exalava uma determinação inabalável, respondeu: Você não compreende, Aurora. A minha carreira, com todo o seu brilho e conquistas, nunca me trouxe a paz genuína que eu tanto ansiava. Você e Arthur, com sua luz e sua força, trouxeram. Eu não vou abrir mão disso, nem de vocês. Não há império que se compare ao valor da paz que encontrei. As palavras pairaram no ar, como um voto silencioso e solene, selando um destino. Com o passar dos meses, a relação entre Victor e Aurora floresceu, amadurecendo como um vinho fino. Victor não apenas financiou os estudos dela em fisioterapia e terapia ocupacional, mas ativamente a ajudou, debatendo conceitos, revisando artigos e incentivando cada passo em sua jornada acadêmica. Aurora, por sua vez, transformava cada pequena conquista de Arthur em um marco coletivo, uma celebração para toda a equipe, como ela carinhosamente os chamava. Arthur, agora com uma confiança renovada, subia degraus com agilidade, jogava a bola com uma destreza crescente e até mesmo sonhava em, um dia, correr uma maratona. Cada vez que ele tropeçava, um evento que se tornava cada vez mais raro, Aurora o levantava com uma frase que se tornara o lema não oficial da casa, gravado no coração de todos. A verdadeira força não reside apenas nas pernas, meu pequeno campeão, mas na inesgotável paixão que pulsa em seu coração. Até que, em uma manhã de domingo, após uma longa e exaustiva sessão de treino que deixou Arthur exausto, mas feliz, Victor chamou Aurora para conversar no jardim, o mesmo lugar onde tudo havia começado com aquele riso inesperado. O sol da manhã banhava tudo em um tom dourado e o ar estava perfumado. Aurora, Victor começou, sua voz carregada de uma emoção que ele não mais se esforçava para conter. Eu levei anos, uma vida inteira, para entender o que é o amor. Achei que era algo que vinha do luxo, das grandes conquistas, do poder, mas descobri que o amor é quando você quer, acima de tudo, encontrar a paz. E a paz, Aurora, é tudo o que eu encontro quando você está por perto. Ela permaneceu em silêncio, o coração batendo descompassadamente em seu peito, um turbilhão de sentimentos. Senhor, ela começou, a voz quase um sussurro, mas ele a interrompeu, um sorriso gentil iluminando seu rosto. Me chame de Victor, por favor. Sempre. Aurora respirou fundo, as lágrimas escorrendo livremente, mas agora eram lágrimas de uma alegria que ela nunca pensou que experimentaria. Eu também encontrei paz aqui, Victor. Nesta casa, com vocês, com Arthur. É a paz que eu nunca soube que estava procurando. Ele se aproximou e, naquele momento singular, não havia mais o magnata e a arte-terapeuta, o patrão e a funcionária. Havia apenas duas almas que haviam encontrado, uma na outra, a cura para suas feridas mais profundas, a esperança para um futuro que parecia impossível e a promessa de um amor que floresceria em sua mais pura essência. Poucos meses depois, em uma cerimônia simples, mas transbordante de significado, realizada no jardim que testemunhara tantos recomeços, entre guirlandas de flores campestres, luzes cintilantes e as risadas alegres de Arthur, Victor, Aurora e Arthur oficializaram aquilo que o destino,
com sua sabedoria inescrutável, já havia selado há muito tempo. Eles se tornaram uma família, um time, um legado. Durante a troca de votos, Victor olhou profundamente nos olhos de Aurora, sua voz firme e cheia de um amor que finalmente encontrara seu caminho. Prometo cuidar de você e de Arthur com todo o amor que demorei uma vida inteira para aprender, mas que agora sei, com toda a certeza, é a única coisa que realmente importa. Prometo ser seu porto seguro e seu parceiro em cada jornada. Aurora respondeu, a voz embargada pela emoção, mas com uma convicção inabalável. E eu prometo nunca deixar faltar alegria, leveza e a crença nos sonhos nesta casa, porque foi o amor, em sua forma mais pura e desinteressada, que nos trouxe até aqui, e é ele que nos guiará adiante. Arthur, vestido com um elegante terno azul e ostentando o sorriso mais largo e genuíno que Victor já vira, ergueu suas órteses no ar, não mais como símbolos de limitação, mas como troféus de superação, e gritou com toda a força de seus pulmões infantis: agora a gente é um time de verdade e para sempre. Risos, lágrimas de felicidade e aplausos efusivos preencheram o jardim, ecoando sob o céu azul de um novo começo. Naquela noite, enquanto Victor observava o céu estrelado do alto de sua varanda, ele pensou na ironia poética da vida. Ele havia passado a maior parte de sua existência construindo impérios de cristal, acumulando riquezas incalculáveis. No entanto, foi na quietude de sua própria casa, ao ver a melodia inesperada surgir no silêncio dourado, que ele aprendeu a lição mais valiosa de todas: que o verdadeiro poder residia no amor incondicional, na capacidade de se conectar e na coragem de viver a vida em sua plenitude. E assim, o homem que um dia chegara mais cedo em casa, buscando apenas um refúgio da solidão que o assombrava, acabou encontrando muito mais do que jamais imaginou procurar: uma nova vida, um amor transformador e uma família que, para ele, valia infinitamente mais do que todo o dinheiro do mundo. Era o brilho da verdade que finalmente o libertava. A história de Victor, Aurora e Arthur não era uma daquelas contadas em manchetes de jornais financeiros, mas sussurrada em corredores de elite e sentida no calor aconchegante de sua casa. A mansão Almeida, antes uma fortaleza impenetrável de cristal e mármore, havia se transformado em um vibrante lar, um porto seguro onde a risada de Arthur ecoava como a melodia mais doce. Victor, o magnata implacável, revelara-se um pai e um parceiro atencioso, sua mente antes dominada por complexas negociações e fusões, agora dividida entre estratégias de mercado e o acompanhamento dos progressos de Arthur na fisioterapia. Ele e Aurora, lado a lado, construíam um império de amor e compreensão, um legado que superava em valor qualquer transação bilionária. Arthur, agora, com quase 9 anos, era um testemunho vivo do poder da dedicação. Seus passos eram mais firmes, a coordenação aprimorada e a bengala, antes uma necessidade constante, tornara-se mais um acessório ocasional do que um apoio vital. Ele participava de natação e equitação adaptada. Suas vitórias em pequenas competições amadoras eram celebradas com o mesmo fervor que Victor antes reservava para seus negócios mais bem-sucedidos. Aurora, por sua vez, florescia em seus estudos, absorvendo cada conhecimento em terapia ocupacional e fisioterapia. Sua paixão por ajudar crianças com necessidades especiais se aprofundando a cada dia. Ela era a bússola moral de Victor, a âncora que o mantinha conectado à sua recém-descoberta humanidade. Apesar da harmonia que reinava na vida dos três, o passado, como uma sombra persistente, nem sempre podia ser evitado. A fusão da Almeida Tech com a gigantesca Titan Corp, uma negociação que Victor vinha costurando há mais de um ano, estava em suas etapas finais. Era um marco em sua carreira, mas também o forçava a interagir mais de perto com os elementos de seu antigo mundo.
No centro da negociação estava Benjamin Monteiro, o CEO da Titan Corp, um homem com uma reputação tão implacável quanto a de Victor em seus dias mais frios, e que, coincidentemente, era um antigo amigo de Victor, alguém que sempre desaprovou abertamente as decisões sentimentais do magnata. Benjamin, com seus cabelos prateados impecavelmente penteados e um olhar astuto, representava a velha guarda, para quem relacionamentos pessoais eram um passivo, não um ativo. A primeira reunião presencial entre as equipes ocorreu em um dos luxuosos salões de conferências da Titan Corp. Victor chegou acompanhado de Aurora, algo que ele fazia cada vez mais. Ele valorizava sua perspectiva, sua calma em meio à tempestade, e, mais importante, não sentia mais a necessidade de escondê-la. Benjamin, ao vê-la, não escondeu um sorriso de escárnio mal disfarçado. "Victor, meu caro, que surpresa agradável", disse Benjamin, estendendo a mão para Victor, enquanto seus olhos percorriam a Aurora de cima a baixo. "E quem é essa bela assistente? Não me diga que você está trazendo a babá para nossas discussões estratégicas." Victor sentiu um calor subir pelo pescoço, mas Aurora, com uma serenidade que o surpreendeu, tomou a frente. "Prazer, Sr. Monteiro. Sou Aurora Santiago, terapeuta ocupacional e pedagoga. E sim, acompanho Victor em muitas de suas decisões estratégicas, pois ele valoriza a humanização e a empatia nos negócios. Acredito que, hoje em dia, as empresas são feitas de pessoas, não apenas de números." Benjamin riu, um som seco e desprovido de humor. "Que abordagem interessante, senhorita Santiago. No meu mundo, pessoas são recursos. Números são o que importam, mas não a aborreço com detalhes técnicos. Espero que a reunião seja proveitosa." A tensão no ar era quase palpável, mas Victor, antes explosivo, manteve a calma. A presença de Aurora, de alguma forma, o equilibrava. Durante a reunião, Benjamin repetidamente tentou desviar o foco, questionando a experiência de Aurora e lançando farpas veladas sobre o abrandamento de Victor. Ele insinuou que as decisões recentes de Victor poderiam estar sendo influenciadas por sua vida pessoal, algo que no mundo dos negócios de alta estaca era considerado um ponto fraco. "Victor, precisamos de clareza aqui. Há rumores de que sua gestão tem se tornado menos agressiva", Benjamin provocou com um sorriso afetado. "Não podemos nos dar ao luxo de sentimentalismos em uma fusão desta magnitude." Victor o encarou, seus olhos azuis agora tão afiados quanto antes, mas com uma profundidade que Benjamin não conseguiria entender. "Minha gestão se tornou mais estratégica, Benjamin, e a agressividade sem propósito é apenas imprudência. Os resultados falam por si. Minhas empresas nunca estiveram tão bem. E sim, minha vida pessoal é mais plena do que nunca. Isso me dá uma perspectiva que você aparentemente perdeu." Aurora, que havia permanecido em silêncio observando a dinâmica, sentiu um orgulho imenso. A reunião terminou sem que o acordo fosse totalmente fechado. A tensão entre os dois titãs do mercado evidente. Benjamin, antes de se despedir, lançou mais uma indireta. "Victor, lembre-se do que está em jogo. Não permita que distrações emocionais comprometam nosso futuro. Pense no legado." Victor apenas apertou a mão do antigo colega, seus olhos transmitindo uma mensagem clara. Seu legado havia mudado. Na saída, Aurora sentiu o peso do olhar dos outros executivos da Titan Corp, um misto de curiosidade e desprezo. "Eu sinto muito, Victor", ela disse, sua voz suave. "Talvez eu devesse ter ficado na mansão. Não quero que minhas escolhas afetem seus negócios." Victor a parou, segurando suavemente seu rosto entre as mãos. "Nunca mais diga isso, Aurora. Nunca mais. Você não é um passivo. Você é a minha maior força. Minhas escolhas são minhas, e a única coisa que afeta meus negócios é a ignorância de pessoas como Benjamin."
Ele ainda não entendeu que o maior legado não é o que se acumula, mas o que se constrói com amor e valor humano. Apesar das palavras de Victor, os dias que se seguiram foram difíceis. A mídia, atiçada pelos rumores espalhados por Benjamin, publicou artigos com manchetes ainda mais maldosas. O CEO de ferro derrete por babá, impacto na fusão da Titan. Investidores entraram em contato com Victor, expressando preocupação. Muitos, em seu círculo social, começaram a se afastar, incomodados com a quebra de protocolos de Victor e com a presença constante de Aurora. Em casa, Arthur percebia a tensão, embora Victor e Aurora tentassem protegê-lo. "Papai, por que as pessoas não gostam da tia Aurora?" Ele perguntou um dia, com a inocência cruel das crianças. Victor o abraçou forte. "Não é que não gostem, meu filho. É que algumas pessoas têm medo do novo, do que é diferente. Elas não entendem o amor que nos une, mas não importa, o que importa é o nosso amor aqui dentro." Certa noite, Aurora se encontrou sozinha na biblioteca, um exemplar antigo de O Pequeno Príncipe nas mãos. A história sobre a importância de ver com o coração ressoava profundamente nela. Victor a encontrou ali, seus olhos refletindo uma melancolia que raramente se permitia. "Você está bem?" ele perguntou, sentando-se ao lado dela. Aurora suspirou. "Eu só queria que as pessoas vissem o que eu vejo em você, Victor. O homem que se levanta às 5 da manhã para ajudar o filho a caminhar. O pai que chora de emoção a cada pequeno progresso. Não o bilionário frio que a mídia pinta." Victor sorriu tristemente. "Eles não precisam ver, Aurora. Basta que você e Arthur vejam. Isso é o suficiente para mim, para nós." Apesar da pressão externa, Victor manteve sua postura. Ele sabia que essa fusão com a Titan Corp era crucial para o futuro de sua empresa, mas não a qualquer custo. Ele se recusava a comprometer seus valores recém-descobertos ou a afastar a Aurora de sua vida. Em uma reunião final, decisiva, Benjamin Monteiro apresentou um ultimato. Um contrato com cláusulas que exigiam que Victor restaurasse sua imagem pública e mantivesse um perfil profissional discreto, uma alusão clara à sua relação com Aurora. Ele chegou a sugerir, com um sorriso condescendente, que Aurora deveria ser recolocada em um cargo menos visível. Victor leu o contrato, sua expressão impassível. Benjamin o observava esperando a rendição. "Benjamin", Victor disse, sua voz calma, mas carregada de uma força que fez Benjamin recuar um passo. "Há algo que você não entende sobre o legado. Não é apenas o que se herda ou o que se constrói em termos de ativos. É o que se deixa no coração das pessoas, o impacto que se causa na vida delas, e a humanidade que se preserva." Ele rasgou o contrato ao meio, o som reverberando na sala silenciosa. "Esta fusão, nestes termos, não acontecerá. Minha vida pessoal não é negociável. Meus valores não são negociáveis. Se você não consegue ver o valor humano na minha equipe e na minha família, você não é um parceiro que eu quero ao meu lado. Não importa o tamanho do seu império." A atitude de Victor chocou a todos na sala. Seus próprios executivos olhavam para ele com uma mistura de pânico e admiração. Benjamin Monteiro empalideceu, o rosto contorcido em uma fúria contida. "Você está cometendo o maior erro da sua carreira, Victor. Você está jogando fora bilhões por sentimentalismo." Victor sorriu, um sorriso genuíno e libertador. "Talvez. Ou talvez eu esteja finalmente construindo algo que valha a pena. Um império do coração, que nenhum dinheiro pode comprar e que nenhuma fofoca pode destruir. Meu verdadeiro legado, Benjamin, será o de um pai que colocou seu filho e sua família acima de tudo. E você nunca entenderá o poder disso." Ao sair da reunião, a sensação de alívio que Victor sentiu foi imensa. Ele havia perdido o que a maioria chamaria de a maior oportunidade de negócios da década, mas ganhara algo imensurável, a integridade de sua alma e a certeza de estar no caminho certo.
Ele foi direto para casa, onde Aurora o esperava com Arthur. E então, Aurora perguntou, um brilho de apreensão em seus olhos. Victor sorriu, um sorriso que dissipou todas as nuvens. Não haverá fusão com a Titan Corp, não naquelas condições. Mas haverá um futuro, Aurora, um futuro construído sobre bases muito mais sólidas. Nossas bases. Ele abraçou Aurora e Arthur com tanta força que os dois sentiram o amor transbordar. Naquele abraço triplo, Victor sabia que havia tomado a decisão certa. Ele havia finalmente escolhido o império do coração. Aquele era o seu verdadeiro legado, e ele estava pronto para defendê-lo contra qualquer tempestade que viesse do passado. A decisão de Victor em rejeitar a fusão com a Titan Corp reverberou como um trovão no mercado, mas dentro das paredes da mansão Almeida gerou uma calma profunda e serena. Foi um momento de clareza, um atestado de que os valores que haviam sido redescobertos prevaleceriam sobre a busca incessante por poder e riqueza material. Victor não era mais o homem que o mundo corporativo conhecia. Ele era um homem transformado, forjado no fogo do amor e da responsabilidade familiar. As consequências financeiras iniciais foram inevitáveis. As ações da Almeida Tech sofreram uma leve oscilação. E a mídia, já alimentada por Benjamin Monteiro, noticiou a loucura de Victor. No entanto, o empresário, com sua nova bússola moral, enfrentou a tempestade com uma tranquilidade que surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo. Ele convocou seus acionistas e colaboradores mais próximos, explicando sua decisão com uma paixão e uma convicção que antes guardava apenas para lançamentos de produtos revolucionários. O verdadeiro valor de uma empresa não se mede apenas em lucros trimestrais, mas na ética que a sustenta e nas pessoas que a compõem. Ele declarou em um discurso que se tornaria lendário na história da empresa: prefiro construir um legado de integridade e humanidade a um império que comprometa minha alma. Quem compartilha dessa visão, permanece. Quem não, está livre para seguir outro caminho. Para a surpresa de muitos, a maioria permaneceu, inspirada pela coragem de Victor. Os que saíram foram poucos e facilmente substituídos por talentos que buscavam mais do que apenas dinheiro. Buscavam propósito. Enquanto o império corporativo de Victor se reajustava a essa nova filosofia, o império do coração florescia como nunca. Aurora havia iniciado sua pós-graduação em neuroreabilitação pediátrica, seu conhecimento e sua dedicação se aprofundando a cada aula, a cada livro. Ela era uma força imparável e Victor, seu maior apoiador, não apenas custeava seus estudos, mas se envolvia, debatendo casos, celebrando suas pequenas e grandes vitórias acadêmicas. Arthur, agora com 10 anos, era uma explosão de energia e otimismo. A bengala era usada apenas em dias de maior cansaço ou em terrenos irregulares. Ele havia descoberto uma paixão pela tecnologia herdada do pai e passava horas criando pequenos jogos e animações, sonhando em um dia desenvolver um aplicativo que ajudasse outras crianças com desafios de mobilidade. A mansão, antes silenciosa, era agora preenchida pelos sons de sua bicicleta adaptada no jardim. Seus gritos de alegria durante os jogos de basquete com Victor e as melodias que ele dedilhava em um teclado eletrônico. A relação entre Victor e Aurora aprofundava-se a cada dia. O respeito mútuo evoluíra para um amor maduro, enraizado na cumplicidade, na admiração e na certeza de que eram melhores juntos. Eles haviam construído uma rotina que equilibrava a exigência do trabalho com a riqueza da vida familiar. Os jantares eram celebrações diárias, as manhãs, momentos de conexão. A troca de olhares, antes tímida, agora era um diálogo constante, cheio de entendimento e carinho. Um dia, enquanto Victor e Arthur voltavam de um parque onde o menino havia corrido, com breves apoios, pela primeira vez em um gramado aberto,
Victor teve uma ideia. Ao chegar em casa, encontrou Aurora em seu escritório improvisado, debruçada sobre livros. Aurora, tive uma ideia, ele disse, seu entusiasmo contagiante. Que tal abrirmos uma clínica? Uma clínica de reabilitação infantil com foco em tecnologia assistiva e abordagens humanizadas? Com tudo o que você aprendeu, com o meu apoio e a visão de Arthur? Aurora levantou a cabeça, os olhos brilhando. A ideia era audaciosa, um sonho que ela nunca se atrevera a verbalizar. Victor, isso seria incrível, mas é um projeto enorme. Eu sei, ele respondeu sorrindo. Mas grandes legados não se constroem com medo, e sim com coragem e propósito. E quem melhor para liderar isso do que você, Aurora? Você tem a paixão, o conhecimento e a experiência. E Arthur será nossa inspiração viva. E assim nasceu a Horizonte Kids, uma clínica de reabilitação pediátrica de ponta, que se tornaria um farol de esperança para centenas de famílias. Victor investiu uma parte significativa de sua fortuna pessoal no projeto, transformando-o em uma fundação sem fins lucrativos. Aurora se tornou a diretora, implementando programas inovadores que combinavam fisioterapia, terapia ocupacional, arte-terapia e tecnologia assistiva, tudo com uma abordagem holística e focada na autonomia da criança. Arthur, com seus conhecimentos em tecnologia, ajudava a testar e aprimorar os softwares e dispositivos, sentindo-se um verdadeiro co-criador. O sucesso da Horizonte Kids foi estrondoso. A clínica ganhou reconhecimento nacional e internacional, não apenas pela excelência de seus tratamentos, mas pela filosofia de amor e esperança que a permeava. As manchetes, antes sensacionalistas, agora elogiavam a visão humanitária de Victor Almeida e o trabalho revolucionário de Aurora Santiago. Benjamin Monteiro, que havia tentado minar Victor, viu suas próprias ações na Titan Corp despencarem. Um lembrete irônico de que a ganância pura nem sempre prevalece. Em um dia especial, no 5º aniversário da Horizonte Kids, Victor, Aurora e Arthur estavam no palco, diante de uma plateia lotada de pais, crianças, terapeutas e investidores que finalmente haviam compreendido o verdadeiro valor do que estava sendo construído. Victor, com um sorriso sereno, tomou a palavra. Há alguns anos, eu acreditava que meu legado seria medido em bilhões. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, me ensinou que o verdadeiro legado não é o que se acumula, mas o que se compartilha. Não é o que se constrói para si, mas o que se edifica para o próximo. É a esperança que plantamos, a dor que aliviamos e os sorrisos que provocamos. E tudo isso começou com a coragem de um menino e o coração de uma mulher. Ele olhou para Aurora, seus olhos marejados de emoção. Aurora, você não apenas curou meu filho, mas me curou também. Você me mostrou o horizonte de um amor que transcende tudo. Aurora, com a voz embargada, completou. E você, Victor, me deu a chance de transformar um sonho em realidade, de dar voz a quem precisa e de mostrar que juntos podemos mover montanhas. E Arthur é a prova viva de que a força não está nas pernas, mas no coração que se recusa a desistir. Arthur, agora um adolescente vibrante e confiante, subiu ao palco. Ele já não usava órteses nem bengala, caminhando com uma leveza que emocionou a todos. Eu sou o Arthur, ele disse a voz clara e forte, e o horizonte é só o começo. Eu aprendi que o que parece impossível, com amor, carinho e um time de verdade, pode se tornar a nossa maior vitória. A plateia explodiu em aplausos, muitos com lágrimas nos olhos. Naquela noite, sob um céu estrelado que parecia celebrar junto, Victor e Aurora estavam no jardim da mansão, observando Arthur brincar com um pequeno robô que ele mesmo havia programado. A cena era a personificação de tudo o que eles haviam construído. Olhe para ele, Victor, Aurora sussurrou, aninhando-se em seus braços. Nosso pequeno campeão.
Victor a apertou mais perto. Ele é a nossa maior obra de arte, Aurora. E você é a artista, meu amor. Ele a beijou suavemente, sentindo a plenitude de um amor que havia passado por tempestades e emergira mais forte, mais luminoso. A vida de Victor Almeida foi uma jornada de redenção, de um homem que trocou o brilho frio do cristal pelo calor reconfortante do coração. Ele construiu impérios, sim, mas o mais valioso deles foi o império de amor e propósito que compartilhou com Aurora e Arthur. O legado que ele deixou não foi apenas o de uma fortuna incalculável ou de inovações tecnológicas, mas o de uma família que se ergueu sobre a resiliência, a empatia e a crença inabalável no poder transformador do amor. E assim, o empresário que um dia chegou mais cedo em casa e viu algo que mudou sua vida, não apenas reencontrou a felicidade, mas redefiniu o que significa ser verdadeiramente rico. Sua história se tornou um farol, uma melodia infinita de esperança e um testemunho de que, no final das contas, o maior tesouro é sempre o amor.